Fala aí, Xandrei, firmeza? Vamos passar pela regra do polígono, uma das mais importantes que a gente tem que aprender em vetores. Lembrando, você tem que dominar isso aqui para fazer exercício de dinâmica, para fazer exercício de eletrostática, para fazer exercício de estática, ou seja, basicamente é uns 40%, 50% dos seus exercícios da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, ele aborda alguma coisa que tenha vetores. Firmeza? E a regra do polígono vai aparecer para você basicamente em todas as provas. E o que é a regra do polígono? Muito simples. Nós vamos somar os vetores formando uma figura de vários lados. Polígono. Pegou? Morfologia da palavra. E aí, como que nós vamos fazer? Tem uns professores meio maliciosos aí, que eles falam, vou até mandar baixinho aqui, uma ASMR, ó. Cabecinha de um na bundinha do outro. Mas, não, eu vou falar mais bonito, tá? Oh, pelo amor, né? Vai que tem criança aí assistindo a aula. Eu vou fazer origem com a extremidade. Então, todo vetor, ele é simplesmente uma setinha. Essa setinha, ele tem o começo e o fim. Então, a origem é onde começa, a extremidade é onde ele está indo. E aí, o que vai acontecer? Eu vou formar uma figura, só que vai, na maioria das vezes, ficar um buraco. Um buraco, tipo, vai faltar um dos lados. Esse lado que está faltando vai ser para a gente o vetor resultante, que é o vetor que fecha a figura. Mas, rebobina, Tite, eu prestei atenção no que você falou. Você falou na maioria das vezes, eu vou fazer lá e vou fechar a figura. Quer dizer que não são todas as vezes? E quando a figura já estiver fechada? Ah, ficou curioso, ficou curiosa. Calma, calma, calma. Então vamos lá, ó. O vetor resultante é o vetor que fecha a figura. Eu só tenho que fazer essas duas coisas. Vou ligando os vetores consecutivamente, vai ficar um buraquinho ali, eu desenho o vetor que fecha a figura ali, também origem com extremidade, e aquele vetor é o resultante. Sem delongas, já desenhei alguns vetorzinhos aqui pra gente. Eu vou usar um recurso muito bom aqui, que eu não preciso ficar redesenhando, só vou mexer com esses vetores. Então, ó, presta atenção, o que eu tô fazendo aqui, ó, é pra gente aprender a fazer. Não vou ficar botando o A com o chapéuzinho, o B com o chapéuzinho, eu vou ser o mais sucinto possível. Eu vou somar origem com extremidade. Então, eu quero começar por esse. Show. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou somar esse aqui. Então, eu vou fazer origem com extremidade, pau, já era, coloquei ali. Topper. Agora eu vou pegar esse daqui e eu vou colocar ele aqui. Preste atenção, origem com extremidade. Se eu colocasse ele aqui, origem com origem, tá errado. É origem com extremidade. Beleza? Aqui tá errado, bundinha com bundinha tá errado, cabecinha com bundinha tá certo. Show, então tá aqui. Agora o que sobrou? Sobrou uma origem e sobrou uma extremidade. Então eu vou formar uma figura de vários lados que vai ser o meu vetor resultante. Olha que bonito, ó. Ele vai ligar a origem com a extremidade. Esse cara vai ser para a gente o vetor resultante. Eu sei que você está olhando para mim e falando assim, mas como eu sei a ordem que eu começo a somar? É aí que tá, Zigotinha. Você não precisa saber de ordem nenhuma. Quando você faz a soma de vetores, vai dar sempre o mesmo. Então, pay attention, ó. Vou trazer ele aqui de lado, deixa ali no standby. Eu não mexi nele. Agora eu vou fazer de um outro jeito. Fala um aí para eu começar, vai. Fala um para eu começar. Qual que é? Esse aqui? Ah, você falou? Pô, olha, é gravada, não vai falar, né? Então eu vou começar por esse. Trouxe aqui. Aí depois eu vou fazer cabecinha de um na bundinha do outro. Olha que louco que eu vou fazer. Olha que zoeiro. Eu vou colocar a cabecinha de um na bundinha do outro. Você tá vendo o que eu fiz? Acabou o pequenininho para cá, eu comecei o grandãozinho para lá. Da hora, né? E agora eu vou pegar e colocar esse aqui. Pasmem! Olha o que vai acontecer. Eu não vou desenhar outra resultante, porque eu falei para vocês que a resultante é sempre a mesma. Eu não vou desenhar, porque é sempre a mesma. Eu me recuso a fazer o que eu já fiz. Olha que louco. Eu liguei cabecinha na bundinha. Ele começou aqui nesse pitiquinho aqui, começou aqui, veio para cá. Depois eu fiz cabecinha de uma bundinha aqui e aqui. A resultante acaba como sendo esse daqui. Nossa, teacher, unbelievable, unbelievable, sim. Agora, será que tem um outro jeito da gente fazer e eu provar para você que é sempre igual? Tem. Vamos começar por esse daqui, então. Tá, vamos começar por esse. Depois eu vou colocar esse. Ah, eu não tinha feito isso ainda. Aí eu posso até colocar esse aqui. Se eu colocar esse aqui, ó, cabecinha de uma bundinha do outro, ó como é que ficou. Sempre, sempre, sempre eu uso a mesma resultante. Aí você fala, alright, I'm understanding. Mas e se ele pedir para eu calcular o valor dessa resultante? Ferinhas, se ele pedir para calcular o valor dessa resultante,
você vai anotar, post-it aí no que eu vou falar agora, ó. Isso serve para toda a física física inteira. Toda diagonal é a hipotenusa de um triângulo. Você nunca mais vai olhar para uma diagonal e achar que é uma diagonal. Você vai olhar sempre um triângulo. Aí você fala, não estou enxergando esse triângulo. Aí que tá. A partir do momento que você começar a enxergar o triângulo, você já mudou de faixa. Não é mais faixa branca, beleza? E o que significa eu enxergar esse triângulo, teacher? Significa eu entender isso, ó. Toda diagonal é a hipotenusa de um triângulo. Eu posso desenhar esse triângulo aqui, ó. Ó. Posso desenhar esse triângulo aqui. Se eu fizer isso, olha que louco, eu vou saber o lado. Então poderia ser, por exemplo, um cateto 3, um cateto 4, e aí você já falou aí de casa que esse daqui seria 5. Toda diagonal é a hipotenusa de um triângulo. Não interessa onde ela está. Se você não está enxergando, é porque você não se esforçou o suficiente. Mas se ela está na diagonal, ela é a hipotenusa de um triângulo. Firmeza? Então agora eu vou dar só mais um exemplo desse daqui. Como que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, então arranca esse cara, traz para cá. Então vai lá, vou somar de um outro jeito. Eu vou trazer esse para cá, aí vou trazer esse para cá e vou colocar esse aqui. Olha lá, de novo, ó, deu diagonal? Deu diagonal. Ela é a hipotenusa de um triângulo. Ah, mas cadê o triângulo que eu não estou enxergando? Aqui, ó, ela é a hipotenusa desse triângulo aqui. Firmeza? Aí como que você poderia fazer? Você poderia fazer o seguinte, ó, eu pulei uma parte, eu não vou falar que vetores na mesma direção em sentido soma e vetores na mesma direção em sentidos opostos subtrai. Isso daí a gente já sabe. Mas vamos supor que esse daqui vale 4, esse aqui vale 5 e esse aqui vale 2. Manjou? Então eu tenho 5 para a direita e 2 voltando para a esquerda. A hora que eu olhar esse lado, ele vai valer 3. A hora que eu olhar esse lado, ele vai valer 4. Aí já era, matou de novo é o triângulo 3, 4, 5. Firmeza? De novo é o triângulo 3, 4, 5. Vamos de novo para a regra do polígono. Triângulo 3, 4, 5, gravou essa. Triângulo 3, 4, 5, gravou. Agora vamos fazer um jeito pró, que é um jeito pró da gente ganhar tempo. Então eu vou apagar esses daqui. Apagar não, eu vou deixar no cantinho aqui assim, ó. Que é quando aparece o triângulo 3, 4, 5 meio que na escondideira ali, ó. Então vai aparecer, sei lá, o que você fez e apareceu, pá, esse vetor. E aí você tem que achar o valor dele. Só que quando você olha para cá, aparece 3,6. Quando você olha para cá, aparece um 4,8. E aí você vai namorar uma daquele Pitágoras, né? 3,6 ao quadrado vai dar um trampo. 4,6 ao quadrado vai dar outro trampo. E aí você vai ter que somar isso daí e fazer o Pitágoras. Nossa, bota trampo nisso. Ei, calma. Na física, a gente quer saber se você entende a regra do polígono, se você entende proporção, não se você é bom de fazer conta na mão. E aqui guarda uma proporção. A maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, o vestibular vai trazer o triângulo 3, 4, 5. Eu estou falando na física, eu dou aula de física, beleza? Na física, ele vai trazer o triângulo 3, 4, 5. Então agora, olha que da hora. Faz um teste antes e vê se esse é o triângulo 3, 4, 5. Como assim, teacher? Se eu dividir isso daqui por 3, vai dar 1,2. Se eu dividir isso aqui por 4, vai dar 1,2. Isso quer dizer que eu tenho esse lado como sendo 5 vezes 1,2. Desse jeito, eu acho que esse lado do triângulo vale 6 rapidinho. Pode fazer o Pitágoras aí na sua casa, pode usar a calculadora. Você vai ver que o triângulo 3,6, 4,8 e 6 é um triângulo pitagórico. Pegou? Pegou? Firmeza? Show de bola? Então, você vai fazer o quê? Você vai identificar se ele é o triângulo 3, 4, 5. Teacher, repete isso daí. Oh, mas a aula tá gravada, né? Você poderia muito bem repetir aí por conta própria. Mas tá bom, vou fazer esse rolê com você. Vamos imaginar que ele deu o valor 3,9, aí aqui ele deu o valor 5,2. Você já flagrou qual que é, né? Eu já flagrei qual que é. Sabe o que eu daria a resposta? Na lata, 6,5. Mas não vai nem fazer conta? Não vou nem fazer conta. Olha por quê. Antes de fazer todo o braçalzão de Pitágoras, eu vou mandar bronca num teste aqui. Vamos ver. Se esse for o 3, 4, 5, vai dar certo.
Então, 3,9 por 3, 1,3. Se eu dividir 5,2 por 4, eu estou testando 3, 4, 5. Isso aqui vai dar 1,3 também. Chique, né? Então, ó, esse triângulo aqui é o 3x, ou 3 vezes 1,3, 4x, 5x. Então, você imagina que essa proporção aqui é tipo um x. Então, ó, 3x, 4x. Esse cara vai ser 5x. Fechou, fechou? E o que seria o 5x? 5 vezes 1,3, que dá 6,5. Não acredita? Confere aí, faz isso daí de novo. Então isso daqui é um treino, isso aqui é um treino muito fera que você faz para ganhar tempo. O que o vestibulando mais faz de importante na vida dele? Ganhar tempo. Tempo é precioso. Então agora vamos fazer um outro teste aqui. Nossa, gente, mas tem muito vetor, tá tudo muito espalhado. Parece até que tá jogando aquele bagulho da pega-vareta, que você solta e vai vareta para todo lado. É mais ou menos assim. Vou somar do jeito que eu quiser. Eu já mostrei para vocês que eu somo do jeito que eu quiser que vai dar a mesma resultante, né? Vocês já acreditaram em mim. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar qual eu bem entender. Eu vou ali do primeiro ali e morte lenta. Vou pegar esses dois aqui, ó. Ó, vou colocar na sequência que tá bonitinho assim mesmo, né? Beleza? Vou jogar esses dois para cima aqui. Beleza? Vou jogar esses dois para cima aqui. Tudo na sequência. Vou trazer esses dois para baixo aqui. Deixa eu trazer esse desenho para cá. Ah, teacher, se eu tivesse um iPad desse, eu ia estudar bem mais fácil, né? Calma, é só você rever a minha aula 200 vezes. Pronto, ó. O que seria agora o vetor resultante? O que seria o vetor resultante? O vetor resultante seria sair daqui. Eu vou fazer ele um pouquinho mais para baixo, ó. Seria isso, ó. Só que se eu fizer isso, eu vou passar por cima desses dois vetores. Então, eu só vou trazer ele um pouquinho para baixo aqui, ó. Mas o meu vetor resultante seria eu sair daqui e vir até aqui. Caramba, tô tremendo, emocionado. Esse seria o nosso vetor resultante. Top, né? Esse seria o resultante. Eu sei que você está falando, teacher, faz daquele outro jeito lá, de ficar mostrando, pá e tal. Beleza, vamos fazer. Só que agora olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou separar todos os vetores outra vez. Deixa eu apagar esse pontinho aqui. Pá, eu vou separar todos os vetores outra vez. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou trazer este, vou trazer... Não, vou trazer este, depois este, depois este. Todo mundo fica aí de boa? De boa. Agora, eu vou pegar esse, eu vou pegar esse, e eu vou pegar esse aqui. Talvez você já tenha visto esse exercício. Esse exercício é muito clássico, quase todos os materiais aparece ele. É um exercício do Mackenzie. Olha só que topper, olha só que topper. O que eu fiz, eu não sei se você percebeu o que eu fiz. Eu fiz uma malandragem. Ha! Eu fiz uma malandragem, sabe por quê? Ó, cabecinha com bundinha é soma. Cabecinha com bundinha é soma. Cabecinha com bundinha, cabecinha, tem algo errado. Cabecinha com bundinha é soma. Cabecinha com bundinha é soma. Bundinha com bundinha, tem algo errado. Tem algo errado. Então, pera lá. Pera lá. Só que esses três aqui, eles estão somando cabecinha com bundinha e esses três também. Será que eu posso achar a resultante de um, a resultante do outro e fazer a resultante das resultantes? Será que eu posso? Será que eu posso? Vamos pensar. Vamos pensar, vamos pensar. Quem que seria a resultante desse? Cabecinha lá na bundinha. Pronto, seria esse. Quem que seria a resultante desse? Eu sair daqui e vir para cá. Show? Aquelas duas resultantes, elas estão na horizontal. Se elas estão na horizontal, eu posso simplesmente somar as duas. Agora vamos trazer elas aqui e comparar com essa rosinha. Eureka! Deu a mesma coisa! Era para dar a mesma coisa, certo? Tá, você está vendo aí que um está diferente do outro? Só foi um errinho de paralaxe aí, mas a gente entendeu que era para dar a mesma coisa aí, firmeza? Pronto, ó. Então, o que eu mostrei para vocês? Se eu somasse os 6 vetores de uma vez, daria resultante, acabou. Resultante acabou, seria tudo mais rápido. Mas eu consegui, como eu tenho vários vetores, eu poderia achar a resultante de um conjunto deles, a resultante de um conjunto do outro, e depois fazer uma resultante das resultantes. Firmezinha? Depois eu poderia fazer uma resultante das resultantes. Show! Então, o que daria para fazer também? Vamos ver aqui, ó. Poderia arrancar esse... Não faz isso comigo. Volta lá. Aí, o Birosquinha, pronto. Eu poderia arrancar esse, vamos arrancar todos eles de volta. Vamos separar aqui. Vamos ver o que daria para fazer. Ó, eu vou pegar esse, e aí eu desço com esse. Show?
Aí eu poderia fazer de novo aqui. Eu vou pegar a mesma coisa. Esse com esse. E aí eu vou pegar esse com esse. Então aqui eu vou formar tipo 3 resultantes. Certo? O que seria a resultante aqui? Essa resultante seria o verdinho. Essa resultante seria o verdinho também. Cabecinha na bundinha. Essa resultante aqui, como eles têm a mesma direção e sentido, seria essa daqui. Olha só. Se eu juntar todas as verdinhas, teoricamente, né? Teoricamente por quê? Porque minha mão ela dá uma tremidinha aqui de emoção e às vezes eles não saem do mesmo tamanho. Era para dar a mesma coisa. Então, se você vai encontrando resultantes no meio do caminho, aí você pode ir somando os resultantes e chegar na resultante final. Então, por que a regra do polígono é legal? Porque ao invés de você ter lá 5 vetores, ao invés de eu somar 2, depois 1, eu somo tudo de uma vez. Mas nada impede de você ir somando de 2 em 2, de 3 em 3 e chegar numa resposta. Firmeza, legal, show de bola, legal. Agora vamos lá, uma outra coisa que poderia aparecer aqui pra gente, ó, uma outra coisinha que poderia aparecer pra gente. Eu tenho esse vetor, então vamos somar, eu tenho esse, aí eu tenho esse vetor aqui, então vamos colocar lá, cabecinha de um na bundinha do outro, e eu tenho esse vetor aqui. Show? Olha como é que apareceu. O que seria a resultante desse cara? A resultante seria eu sair daqui e vir para cá. A resultante sairia eu sair daqui e vir para cá. Show de bola, show de bola. Mas agora, esse exercício, ele parece muito com o exercício quando eu tenho alguma carga elétrica num triângulo ou até mesmo, possivelmente, tipo num sistema que tem um pêndulo com movimento circular, eu tenho esses vetores que aparecem de um outro desenho. Num outro desenho que é assim, ó, eu poderia fazer isso. E também no desenho de estática. Estática, tipo uma pessoa pendurada em algum lugar. O que eu faria com esses vetores? Você já viu com certeza um desenho assim. Manjou, manjou? Nesse caso, você olha e fala, teacher, não dá certo, porque não é cabecinha de um na bundinha do outro. Claramente não é cabecinha de um na bundinha do outro. Tá todo mundo aqui assim, ó, tá bundinha com bundinha. Beleza? Então não vai dar certo esse exercício fazer a regra do polígono. Dá porque eu acabei de mostrar para vocês. Eu acabei de mostrar para vocês que se eu pegar esse cara aqui, opa, se eu pegar esse daqui e botar aqui, se eu pegar esse daqui e botar aqui, esse daqui e colocar aqui, vai dar certo. Acabei de mostrar isso para vocês. Show? Show. Mas aí o que acontece? Eu tenho uma outra ferramenta para ser feita. Eu tenho esses daqui e esses daqui. Eu acabei de falar para vocês que você pode achar umas resultantes parcial e depois achar a resultante total. Então aqui uma coisa que você poderia fazer era isso. Então deixa esse cara de lado. Você vai pegar esses dois e vai encontrar a resultante entre esses dois. Beleza? Aí, vamos deixar essa de ladinho aqui, quietinha. Quando eu encontrar a resultante entre esses dois, vai dar isso daqui. Então, a resultante entre esses dois vai dar isso daqui. Por que eu estou falando que isso vai acontecer? Porque quando isso aparecer para vocês, muitas vezes, ele vai dar um ângulo de 45 graus aqui. Se o ângulo é de 45 graus aqui, aqui é 90. Se o ângulo aqui é 45, aqui vale 90. E aí você pode fazer o quê? Duas respostas, uma faixa branca e uma nível Pro. Você poderia fazer o Pitágoras. Ah, beleza, tem 90, eu poderia fazer o Pitágoras, que da hora. E aí você vai e faz o Pitágoras e descobre qual que é a laranjinha, que é a resultante entre esses dois. Aí eu venho aqui, trago esses dois e falo que eles estão em sentidos opostos. Vamos supor que um seja 10, o outro seja 8. A resposta vai ser o quê? A resposta vai ser a subtração entre eles. Então, olha só o que eu fiz. Esses dois gerou esse, então é como se esses dois não existissem mais, e eu troquei 2 por 1, que é esse. Agora eu vou fazer mais um passo, que é subtrair esse desse. A hora que eu fizer essa subtração, vai aparecer esse. Então eu vou substituir esses dois aqui por esse aqui. A minha resposta vai ser esse único vetor aqui. Beleza, beleza? Fui fazendo um passo a passo. Agora, um jeito, teacher, faz um jeito aí para a gente ganhar tempo. Como que seria um jeito um pouco mais rápido de você fazer?
a gente tem que ficar esperto com uma coisa que é o seguinte. Eu falei para vocês que poderia ter aqui um ângulo de 45 graus, certo? Mas, espera, se eu estou fazendo um ângulo de 45 graus e aqui eu tenho 90 graus, quer dizer que isso é um pedaço de um quadrado. Se isso aqui é um pedaço de um quadrado, a diagonal vale o quê? Lado raiz de 2. Manjou o rolete? Então, se aqui for, por exemplo, 5, aqui for 5, aqui vai ser 5 raiz de 2. Então, presta atenção que esses triângulos, eles sempre vão aparecer. Vai sempre aparecer o triângulo que faz 45, e aí se aparecer o 45, a diagonal dele vai ser lado raiz de 2. Tá, mas pode aparecer um outro ângulo também, e esse outro ângulo, ele tem, por exemplo, teacher, 60 graus. Aí o que nós vamos fazer? Aí nós vamos dar um pause agora, calma, não é para você pausar, tô falando eu que vou pausar. Se for os 60 graus, aí nós vamos fazer lei dos cossenos. Então eu já volto nesse exercício aqui. Eu já volto nesse exercício. Só quero perguntar um negócio para você que está aí do outro lado, me vendo através de bits e pixels. Se eu desenhar esse vetor aqui, esse vetor aqui, esse vetor aqui e esse vetor aqui, claramente eles estão sendo somados porque está todo mundo cabecinha com bundinha. Show? Está todo mundo aqui cabecinha com bundinha. Se está todo mundo cabecinha com bundinha, quer dizer que todos eles estão somando. Beleza? Todos eles estão somando. O A aqui soma com o B, soma com o C e soma com o D. A hora que eu olho esse rolê, então, eu vejo que o resultante ele vai ser a soma de A, e aí você vai fazer chapeuzinho para todo mundo, mais o B, mais o C, mais o D. Beleza, tá aqui. Só que, senhor, essa figura já está fechada. Ah, pequeno gafanhoto. Se essa figura já está fechada, não existe lado para fechar. Se não existe, eu estou dizendo que essa resultante aqui ela é nula. Nós não vamos falar zero, por quê? Porque ali as forças elas se anulam. Então a gente vai carregar esse termo técnico, vamos assim dizer, para entender que os vetores eles se anularam de alguma forma. Então aqui eu vou ter a resultante nula. Firmeza? Agora eu vou sair dos vetores e eu vou para um lugar muito importante, que nós vamos lá para a lei da inércia, ou o princípio da inércia, ou a primeira lei de Newton. Toda vez que eu tenho resultante nula, anota isso. Pelo amor, pensa num bagulho importante, é isso daqui. Toda vez que eu tenho resultante nula, eu tenho um equilíbrio. Show de bola, eu quero que você grave todas essas palavras que eu vou falar. Resultante nula, eu tenho equilíbrio. O que significa um equilíbrio? Significa que um corpo em repouso, ele permanece em repouso. Um corpo em repouso, ele permanece em repouso. Um corpo que está em movimento, ele permanece em movimento. Só que esse movimento é retilíneo e uniforme. MRU, movimento retilíneo uniforme. Tudo bem, parado, velocidade zero, zero, daqui a pouco zero, daqui a pouco zero, daqui a pouco zero, sempre zero, é a mesma velocidade. Quando a gente tem na física algo que é o mesmo, a gente chama de constante. Então, se ele está repouso, a velocidade é constante, CTE, para abreviar e facilitar minha vida. Movimento retilíneo uniforme, eu não preciso nem te avisar que é velocidade constante. Você já sabe que o movimento retilíneo uniforme tem velocidade constante. Então, olha a sequência. Toda vez que o exercício falar que o sistema está em equilíbrio, você vai dizer que a resultante é nula. E toda vez que a resultante for nula, você vai poder afirmar duas coisas. Você vai poder afirmar que as forças se anulam. Aqui eu estou pulando de vetor para força. Eu estou falando que as forças se anulam. Então isso vai servir para você como se fosse um comando, um how to do, um como fazer. Está lendo o exercício, viu que ele está em equilíbrio estático? Viu que tem duas forças? Essa força é igual a essa força. Substitui na fórmula, troca os valores e acabou o exercício. Eu vou repetir, a aula é gravada, você poderia voltar, mas isso é muito importante. Entendeu? Ele leu no exercício, ele falou que está em equilíbrio. Ou você pegou uma palavrinha que ele está com velocidade constante, qualquer um desses termos. Isso vai ser o como fazer para você. Opa, vi velocidade constante? Opa, eu vi equilíbrio. Desenho as forças
e eu falo que elas se anulam. Como que elas se anulam? Uma igual a outra. Tipo peso igual a força elástica. Troca a fórmula do peso, troca a fórmula do elástico, substitui os valores, acabou. Ah, o atrito é igual à força de tração. Então eu vi que tem atrito, tem tração. Desenho atrito, desenho tração. Troca a fórmula do atrito, tração não tem a fórmula, então larga lá, substitui os valores, acabou o exercício. Toda vez então que for equilíbrio, pimba, nós vamos falar que as forças se anulam, vai igualar as forças e vai matar o exercício. Show? Vai fazer vestibular aqui em São Paulo? Não tem como não cair isso daqui. Vão te cobrar sobre isso. Firmeza, firmeza, firmeza total, chorão do Charlie Brown. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho um outro jeito da resultante ser nula. A resultante ser nula é quando eu tenho uma figura fechada. Quando eu tenho uma figura fechada. Então, o que acontece? Aparece uma seguinte solução aqui, ó, figura fechada. Equilíbrio, eu tenho uma figura fechada. Aparece um lancezinho assim, Ele fala que tem um sistema aqui com um pêndulo, e aí eu tenho um fio, e eu tenho um campo elétrico para cá. Então, eu vou colocar um E, tem um campo elétrico para cá. Aqui eu vou ter uma pequena esfera, show, legal, bonito. E ele pergunta para a gente qual é o valor do campo elétrico se eu fizer um ângulo aqui assim, ó, de 30 graus. Sorrateiro. Qual é o valor do campo elétrico se fizer 30 graus? Como a gente está aprendendo vetores, eu vou dar uma ajuda para vocês. A força elétrica, ela depende da carga e do campo elétrico. A força elétrica depende da carga e do campo elétrico. Quando eu desenho as forças aqui, eu vejo que essa esfera, ela tem um peso P. Aqui, como eu tenho um fio, vai aparecer uma força de tração. Então tá aqui, força de tração T. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma força aqui, ó, vral, e manda para cá, que é a força elétrica. Aí você fala, Titia, como é que você pode afirmar que a força elétrica é para a esquerda? Como que você afirmou? Simples. Ele não falou que está indo de 30 para 40 graus o ângulo e nem que está reduzindo de 30 para 20. Ele falou que o ângulo é fixo, é 30. Se o ângulo é fixo, é 30, o bagulho está parado assim. Se ele está parado assim, ele está em qual palavrinha mesmo? Opa, eu ouvi você falar daqui de casa. Ele está em equilíbrio. Quando eu tenho duas forças, essa é igual a essa, substitui na fórmula, troca pá, já era, acabou. Mas quando eu tenho mais de duas forças, 3, 4, 5 forças, o equilíbrio ele dá uma resultante, que é uma figura fechada. Uma figura fechada. Então você não vai ter medo nenhum. Você não vai se perguntar qual é o tipo de figura fechada. Não, esses três está na lata, que é um triângulo. E está na lata que essa figura fechada forma um triângulo pitagórico. Um noventinha, um Pitágoras, um seno, cosseno, um tangente, qualquer coisa aí vai dar certo. Então esse cara é o peso, esse cara é a tração e esse cara é a força elétrica. Eu poderia botar esse ângulo de 30 graus aqui, ó, e calcular, por exemplo, uma tangente. Tangente de 30, quem que é? Força elétrica dividido pelo peso. O peso eu sei, a força elétrica eu substituo aqui, achei o valor de E. Ah, e se ele pedisse também a tração? Opa, acabei de achar a força elétrica, achei o peso, eu posso fazer um Pitágoras. Ah, se eu já sei o peso, eu posso fazer um cosseno de 30 e achar a tração. Mas, Titi, e se eu fizesse o cosseno de 30 com o peso, achasse a tração, depois um Pitágoras, achasse a força elétrica, depois substituísse ela aqui, nessa fórmula? Ô, velho, você só fez um caminho ao contrário. Eu estou fazendo esse caminho, você está falando desse. Dá na mesma, vai dar certo do mesmo jeito. Se for 90 graus, não tem sequência. Você pode Pitágoras, seno e cosseno, você pode seno e cosseno depois Pitágoras. Só vai dar uma figurinha fechada, sempre assim. Firmeza, se for equilíbrio, vai ser uma figura fechada, sempre assim. Tranquilo? Agora, pode acontecer um outro tipo, olha esse desenho que da hora, olha esse desenho que da hora. Geralmente ele aparece no movimento circular. Então eu vou pegar um pêndulo, só que é um pêndulo cônico, tipo uma casquinha de sorvete, ele gira assim. Topper, 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 topper. Então tá aqui, pá, na fita, ele tá com a bolinha aqui, e ele vai girar assim, ó. Manjou? Ele não tá balangandando assim, ó. Ele não tá balangandando assim, tipo um balanço. Ele tá girando assim, formando uma casquinha. Fechou? Então olha só que lindo. Ele vai girar em torno desse centro aqui. Ele vai girar em torno desse centro. Desenha as forças, teacher. Ok, vou desenhar as forças. Essa aqui é a força peso.
Pá, legal. Ih, ó meu celular. Ok, teacher, como posso ajudar? Aí aqui vai aparecer a força de tração também. Beleza, aqui apareceu a força de tração. Aí ele fala que o cara está girando com movimento circular uniforme. Você pensa assim, bom, movimento circular uniforme. Total topper quer dizer que ele está em equilíbrio. Beleza, ele está em equilíbrio, mas espera, ele não está aumentando o valor da velocidade, mas ele está mudando o módulo e o sentido da velocidade porque ele está girando. Então eu tenho sim uma força resultante. Tem que ter força resultante. Manjou? Para a força resultante ser nula, olha as situações que eu anotei. Repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então aqui olha só como é que vai ficar. Eu desenharia a força de tração e depois eu desenharia o peso. Show? Deixa eu fazer maior aqui para melhorar a nossa vida. Ó, eu desenharia a força de tração e depois a força peso. Aí você fala, bom, só as duas, só as duas. Teacher, tem alguma outra força? Não, é um pêndulo girando ali. Então desenha a resultante para nós. Beleza, eu vou desenhar a resultante para nós. A resultante, ela vai da origem para a extremidade. Essa aqui seria a resultante. Se liga? Agora vamos fazer o seguinte, vamos arrastar essa resultante que eu desenhei aqui para cima. Ô, velho, traz aí a pontinha amarelinha aí. A pontinha amarelinha. Aqui, ó. Vou trazer a pontinha amarelinha para cá. Ladies and gentlemen, para onde que essa pontinha amarelinha aponta? Para o centro. Por isso que ela é chamada de resultante centrípeta. Ela aponta para o centro porque ela é chamada de resultante centrípeta. Então, cuidado. O triângulo que você faz no movimento circular termina na centrípeta. Teacher, dá outro exemplo? Eu vou falar, você vai lembrar. Tem o exercício do avião, tem o exercício do pássaro que está voando. Aí o que que muda? O que que muda? Se fosse um avião, ele ia falar da força de sustentação do ar. Eu vou fazer um desenho por cima do outro. Ele ia fazer um avião assim, e ele ia falar que é a força de sustentação do ar, que é perpendicular como se fosse a normal. Ia ser a mesma coisa. Eu ia trocar esse T por ar, o P é P, eu ia fazer a mesma conta. Ah, mas e se fosse um pássaro? Oh, tá de brincadeira, né, velho? Um pássaro, um avião funciona do mesmo jeito. Ah, Titi, mas e se fosse aquele exercício que ele fala que tem uma pista, tipo NASCAR Racing, que o carrinho vem e faz assim e vral? É a mesma coisa, velho. É a mesma coisa. Só que aqui não seria nem tração, nem ar. Aqui seria força normal. O peso ia ser a mesma coisa, a centrípeta ia ser a mesma coisa. Manjou que louco? Quando você aprende a fazer o desenho, você resolve inúmeras situações com um único desenho. Então, resultante no movimento circular, o triangulinho, ele termina com uma resultante apontando para o centro. Ele tem resultante. Se for inércia, se for repouso, equilíbrio estático ou velocidade constante, equilíbrio dinâmico, aí você monta na regra do polígono uma figura fechadinha, bonitinha. Show de bola. Isso é tudo que vai acontecer na sua vida em relação à regra do polígono. Nada vai ser diferente disso aqui. Firmeza? Se você exercitar esse rolê, tudo vai dar certo para vocês. Passar bem. E agora eu vou colocar o outro vídeo, que é o que eu fiquei devendo da lei dos cossenos. Lembra que a gente deu um pause ali? Vou colocar eles separadinhos. Firmeza? Valeu, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só mandar aquele salve para nós no Instagram, @LeoDoBiga, e já era. Valeu!